Fala galera de Desascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um podcast Divinamente, seu podcast de saúde aqui no Desascope, não apenas de saúde mental, mas a partir da mente de Cristo, entendendo que saúde mental é a mente de Cristo. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, é sentir o que Cristo sente. Essa é a nossa mensagem aqui. Nós somos cópias de Jesus e queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E a gente, seguindo nessa nossa tônica do Maio Laranja, de falar sobre proteção à infância, de prevenção com relação ao abuso, à violência, mas muito mais do que isso, nós vamos falar sobre como nós, como igreja, como famílias, podemos cuidar bem das nossas crianças, podemos cuidar bem da saúde mental, não apenas das crianças, dos pais, dos professores, de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de cuidado. Então, o podcast de hoje é sobre saúde mental, é sobre maternidade, é sobre psicologia, é sobre educação e inclusão para crianças que lidam com transtornos funcionais, é sobre muita coisa. Eu tenho uma convidada muito especial e você não pode perder esse papo, vai ser uma bênção. Vem com a gente. Minha amiga Késia Aguiar, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra estar aqui, né? Fico muito feliz, emocionada e grata ao Senhor. Sim, a honra é nossa, viu? Eu já tenho acompanhado um pouquinho do seu ministério, né? Temos já feito algumas coisas juntos e estivemos juntos na Conferência Divinamente, pude ter acesso a seus materiais, a seus livros. Estamos juntos lá no nosso bando, né? No nosso grupo de psicólogos e profissionais de saúde mental. E eu tenho sido muito inspirado pela sua vida, pela sua jornada, e fiz questão de te convidar para esse papo aqui, porque eu sei que vai abençoar muita gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu também me inspiro muito na sua vida, na sua jornada, né? No coração, assim, que Deus tem te dado. É uma bênção mesmo. Eu creio que esse bando, né, que a gente está começando é um grupo de muita potência no reino de Deus. Para você que não entendeu, nós temos um ajuntamento agora. Nós estamos unindo profissionais de saúde mental, unindo psicólogos que amam a Jesus e que têm um compromisso com a Igreja de Jesus e que são chamados pelo Senhor para agir dentro da psicologia, dentro da saúde mental, com muita ética, com conhecimento técnico, como bons profissionais, mas sem negociar ou sem esconder a nossa fé, os nossos valores. Claro que entendendo como se portar em cada contexto, mas nós temos unido aí, a gente tem um grupo que se reúne quinzenalmente e que a gente carinhosamente chama ali que é o nosso bando, porque todo mundo precisa de um bando para chamar de seu. Sim. Né? E nós profissionais de saúde, por vezes, caminhamos muito solitários, né? E tem sido muito bom para mim. Carecemos de um bando. Como nos faz nos sentir muito mais corajosos, muito mais seguros e nos abre a mente para pensar em muita coisa. E que alegria ter você nessa jornada. E deixa eu te apresentar para quem não te conhece. Késia é nascida em Brasília, se converteu aos 16 anos, é casada e é mãe do Dan, de 17, do Ian, de 15 e Jade, de 12. É professora na Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 97. Então, vai... Tô para aposentar. Vai juntando aí, É professora desde 97. Então, tá dentro do sistema educacional, tá dentro desse ambiente escolar. E nos últimos 14 anos faz parte do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem na cidade de Sobradinho, onde mora. E aí você já conectou duas coisas, porque você está falando já de um cuidado especial, de um serviço especializado de apoio à aprendizagem, unindo aí esse universo da educação e da psicologia. Lá na Secretaria de Educação, trabalha no atendimento de estudantes com transtornos funcionais. Aí tá falando de TDAH, de TDA, transtorno de processamento auditivo central, TOD, dislexia, na sala de apoio à aprendizagem. É psicóloga,
atende adultos no consultório, sua formação de base é a psicanálise, mas também tem formação em experiência somática, trabalha bastante com essa técnica e com aporte da teoria polivagal e psicologia corporal. Já vou pedir para você explicar um pouquinho dessas temáticas. E escreveu 3 livros maravilhosos que eu amei e tenho usado muito, tenho sido muito abençoado por eles. É o Educação Sexual Protetiva. A gente vai falar sobre proteção à infância, sobre a prevenção de violência sexual e como nós, como pais, como família, como igreja, precisamos conhecer, e temos falado sobre isso aqui ao longo desse mês. Meu Corpo Não é Brinquedo também fala muito sobre essa educação sexual, e esse aqui é necessário também. A gente às vezes fala muito sobre a violência sexual e por vezes não dá a devida importância também para os perigos no ambiente virtual e como a nossa infância está sendo completamente afetada pelo ambiente virtual. E aí você escreveu O Que Jogo é Este?, que é incrível também, falando sobre os perigos no ambiente virtual, e atua junto a profissionais da educação e da rede de proteção, professores, orientadores educacionais, psicólogos, e tudo isso servindo ao Senhor com muita fidelidade, com muito temor, muito zelo. Tenho visto esse coração em você. Então eu queria que você começasse do começo. Como é que foi a conversão lá aos 16 anos de idade? E a partir daí, como Deus foi conduzindo para trabalhar com educação e com saúde mental? Sim. Então, eu tenho que ir um pouquinho atrás, né? Pode ir, pra chegar na fica à vontade. Então, eu tive uma avó cristã, né? A minha avó materna era uma senhora muito fiel ao Senhor, que toda oportunidade que tinha falava do Senhor para os netos, né? Tive algumas tias de referência também, né? Que me influenciaram, mas os meus pais não eram cristãos. Então, apesar de ter essas influências na família, né? Algumas pessoas cristãs, os meus pais não eram cristãos, né? E eu tive muitas experiências difíceis, assim, na infância, de abuso sexual também, de violência doméstica. Então, a minha infância foi uma infância, assim, difícil, marcada por experiências, assim, bem complicadas, né? Bem intensas, assim. E, assim, eu fui caminhando, eu percebo que por conta da influência da minha avó, das minhas tias, eu tinha uma sede, eu queria encontrar o Senhor, sabe? Às vezes, quando eu ia passar as férias na casa delas, eu desfrutava bastante, né, da evangelização delas, me levavam para a igreja, mas quando eu voltava para casa, voltava para a minha realidade, né? E aos 16 anos, o que aconteceu? Eu morava em Taguatinga, que é uma das cidades lá de Brasília. E minha mãe, assim, meus pais se separaram quando eu tinha uns 9 anos, por aí. Minha mãe casou de novo. E quando eu tinha 16, a minha mãe resolveu mudar de cidade, assim, para uma cidade do entorno do DF, um pouco mais longe, assim, que era a cidade ocidental. E foi, assim, a virada na minha vida, né? Porque quando você muda de cidade na adolescência, seu mundo acaba, né? Então, eu fiquei muito perdida, porque eu perdi meus amigos, eu tive que mudar de escola, eu tive que mudar de curso, que eu fazia contabilidade, lá não tinha, aí foi quando eu entrei para o magistério. E eu era noiva, eu fiquei noiva muito novinha. E, assim, eu acho que por conta das minhas vivências, eu tinha uma carência afetiva muito intensa. Então, eu acabei noivando muito novinha, né? E quando eu mudei de cidade, o meu noivado também acabou, né? E eu cheguei nessa cidade, assim, sem chão, tendo que mudar tudo, reconstruir tudo, e muito abalada pelo fim desse relacionamento. E comecei a fazer magistério, que também não estava nos meus planos, fazer magistério, né? E era uma turma noturna, tinha muitas mulheres casadas, né? Apesar de eu ser novinha, era uma turma de maioria adulta, casada, já. Pessoal mais velho que você lá dando aula para elas.
E uma delas, assim, viu que eu estava sofrendo bastante, assim, se aproximou de mim e começou a falar de Jesus para mim. E aí ela também tinha tido uma experiência parecida de término de noivado e que Deus tinha operado bastante na vida dela, né, com essa mudança. E ela começou a falar uma coisa, a primeira verdade, assim, que foi muito impactante na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o Senhor tem chamado. E assim, Romanos 8:28 entrou na minha vida, estabelecendo assim, né, o reino de Deus. Foi lindo. Que lindo, que lindo. Gente, eu choro. Eu tenho esse problema. E é tão lindo isso, né? Alguém que fala do evangelho, mesmo se tratando de algo de décadas atrás, mas ainda com lágrimas nos olhos, né? Como isso... E assim, ela me levou para casa dela, né? Era um casal católico, líder de uma banda católica. E Deus estava fazendo muitas coisas na vida deles, no grupo deles, na casa deles, né? Então ela me levou para casa dela, lá ela me apresentou a comunidade que eu fui congregar, né? Que ela falou, olha, Késia, eu estou em transição, a gente está saindo da igreja católica. E eu ainda não sei bem ao certo para onde eu vou, mas eu vou te apresentar um pessoal que vai te conduzir nesse processo. E aí ela chamou alguns jovens de uma comunidade evangélica da cidade que fecharam ali comigo, né? Fizeram o apelo, me levaram para a igreja, para congregar. E esse jovem é o meu esposo. Uau, que lindo! Assim, a gente não se relacionou naquele tempo, né? Ele era o líder dos jovens. E depois de alguns anos, a gente começou a relacionar e casamos. Estamos fazendo agora 29 anos de casados. Que lindo, que história linda! Meu Deus, então ele te ganhou para Jesus como noiva de Cristo e como noiva dele eu costumo também. dizer que ele pregou o evangelho, me batizou, me discipulou e casou. E casou. Uau, serviço completo. Serviço completo. Que lindo, que lindo. E lindo Foi ver o papel da sua avó, né? Como os avós podem fazer muita diferença na vida dos netos. Sim. E ontem até a gente meditava nesse texto aqui no culto, falando sobre Deuteronômio 6, né? Daquele chamado do Senhor à responsabilidade para ensinar aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Né? Existe uma responsabilidade nos avós que não é para estragar. Às vezes a gente tem essa ideia de que o avô é para estragar. Não, a maior responsabilidade do avô cristão é fazer com que o neto dele, ou a neta dele, dela, tenha conhecimento do Senhor e possa, de alguma forma, temê-lo, ainda que em pequenas porções de contato, como a sua sementes, avó. né? Exato, Sementes. Exato. Foram sementes lá na infância, aí uma semente muito preciosa, que você vê como uma palavra, né? Um verso das Escrituras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como até hoje isso mexe de forma tão profunda, isso internalizou, isso encarnou dentro de você de uma forma tão profunda. Eu acho que foi a verdade que me sustentou, assim, por muitos anos. Porque como eu vim de uma história bem difícil, eu tinha muitos traumas. Sim. Então, toda vez que o trauma batia na minha porta, né? Eu me apegava a essa palavra. Sim. Que todas as coisas tinham um propósito, né? Que nada era em vão, que nada era perdido na minha história, né? Então, tudo aquilo o Senhor ia usar para alguma coisa. Tinha finalidade, né, naquilo. Que lindo, que lindo. Porque eu acho que isso é uma coisa, Jonathan, que muitas pessoas se questionam. Por que eu passei por isso, né? Por que Deus permitiu que eu passasse por tal situação, né? Assim, e pensar nessa palavra, nessa verdade, é algo muito poderoso, né? Sim. Tem uma potência muito grande
Não creio que Deus faça coisas de propósito, proporcione Sim, sofrimentos, ele não é o né? culpado Ele de nenhum não é o mal que a gente culpado, experimentou, mas né? o Senhor pode ressignificar a nossa É, história, as nossas dores, né? é. Eu costumo dizer que Deus não é o culpado de nada, mas é o redentor de É tudo, o né? Redentor de E ele tudo. não desperdiça nada da nossa Sim, jornada, nenhum trauma sim. nosso. E a palavra de Deus é tão profunda, né? Porque olha a profundidade de todas as coisas. Todas as Todas, coisas. todas. Nada fica fora aí, Nada né? fica fora, né? Não Uhum, é só o que foi agradável, só o que foi bonito, só o que uhum, foi uhum. honroso. Todas, o evangelho tem essa capacidade de ser inteiro e pode salvar a nossa vida inteira, a nossa história inteira pode encontrar sentido ainda quando ela não fez sentido durante tanto tempo e quantas rupturas, né? Quantos traumas, Sim, quantas feridas. E o Senhor não desperdiça nenhuma dor, ele pega todas elas para si. O homem de dores que sabe o que é padecer, sabe lidar com as nossas dores também, né? sim. Até eu sei que, lógico, é um trocadilho que para o português faz muito sentido, né? Mas quando diz que o Senhor é o nosso Salvador, tá dizendo que, sim, ele nos salva das nossas dores, Uhum, entrando dentro delas, né? Ele é o sim. nosso Salvador também porque ele pega a gente mesmo em meio a traumas, a feridas, a Uhum. dores muito profundas e dá um fim, dá um propósito, dá um destino. A dor agora, o trauma agora não é mais o nosso fim, ele agora tem, ó, tá aqui, eu tenho que lidar com ele, eu vou Uhum, precisar uhum. encará-lo, mas tem um fim, é Sim, a glória de Deus e aquilo lá, a glória de Deus vai me fazer bem e Deus vai encontrar um caminho em meio ao meu deserto, né? sim. E você falou um pouco sobre o trauma do abuso e de ter lidado com muitas marcas na infância, e isso posteriormente se torna até um ministério, uma parte Pois do é. seu chamado. Como foi a sua jornada de cura ou de Uhum, tratamento uhum. desses traumas que partiram Sim, dessa consciência de que todas as coisas cooperam para o bem? Mas sim. como foi essa jornada de forma assim mais... Olha, não foi uma jornada rápida, Uhum, né? Eu vejo que muita gente hoje em dia quer achar uma pílula mágica para os seus sofrimentos, né? E nem sempre é rápido, né? Quanto mais profunda a sua dor, pode ser que a sua caminhada também seja uhum, extensa, né? Não foi rápido. Assim, eu não posso dizer que eu ainda não sofra, não tenha nenhuma marca disso, né? A maioria já cicatrizada, mas uma coisa que eu vejo na minha história é que Deus colocou pessoas, irmãos em Cristo no meu caminho para cuidar de mim, exercer uhum. paternidade, exercer maternidade na minha vida. E então eu tive assim pessoas muito marcantes na minha história de cuidado, né, de discipulado, de formação, que me acompanharam assim por muitos anos. E eu tenho uma honra incrível por essas pessoas, porque assim, é, elas deram a vida por mim, Uhum. né? Chorei muitos momentos com elas, né? Muito tempo, muitas crises, muitos momentos difíceis, elas estavam ali comigo. Lindo. Então, eu creio muito assim no que o Senhor faz na comunidade da igreja, Sim. né? Como que Deus opera, o Senhor cura em meio aos É. relacionamentos. Eu creio nisso, né? A minha experiência passa por isso, de uma Sim. comunidade forte, de pessoas que estão dispostas a amar mesmo o Meu Deus. outro, a tirar os carrapichos das É. ovelhinhas, né? Porque eu experimentei disso, Sim. né? O Senhor colocou pessoas assim na nossa vida. Teve um tempo, eu tinha uma carência paterna gigantesca, assim, eu era um poço sem fundo, né? E eu casei muito nova, eu casei aos 19 anos. E eu e o meu esposo, ele também tem uma história muito parecida com a minha, assim, de violência doméstica, de uma série de dificuldades na infância, né? Os pais também se separaram cedo, as mães tiveram que criar nossas mães, né? Os filhos, assim, muito sozinhas.
E aí, assim, eu tinha os meus traumas, ele os dele, né? Quando a gente casa, a gente passa por uns conflitos, assim, iniciais, né? E tudo vem à tona, né? A gente fica assim, passa um tempo meio de crise, né? De sofrimento também. E eu lembro de um tempo, assim, eu recém-casada, que eu orava: Deus, nós precisamos de paz na fé. Pessoas, assim, que pegue na nossa mão e leve a gente mesmo, né? Porque faltou muita coisa na nossa história, na nossa formação de vida. E eu lembro de clamar muitas noites por isso, né? Preciso de pai, Sim. de pai na fé, assim, que conduz a gente, né? E o Senhor é lindo, né? O Senhor é muito misericordioso. E Ele nos deu paz na fé, assim. A gente foi cuidado por um casal, assim, por mais de 10 anos. E esse casal é, assim, lindo, né? Que lindo. Eu fico muito emocionada, assim, de falar deles, de lembrar, né, desse cuidado que eles tiveram, assim, foi incrível na nossa história. Porque eles fizeram, assim, coisas básicas, né? Colocaram a gente para ir para faculdade, ajudaram a gente a comprar nossa casa. Eles cuidaram, assim, da gente nas coisas comuns da vida mesmo, né? E o quanto eu pude experimentar que o natural é espiritual e o espiritual é natural. As coisas não estão assim Tão fragmentadas, soltas umas né? das outras. Soltas. Tudo é espiritual, né? Então, assim, fazer uma comida é espiritual, lavar uma roupa era espiritual. O meu discipulado era assim, lavando roupa, fazendo comida. Enquanto isso, o Senhor ia fazendo, ia ministrando, né? E tantas coisas foram curadas ali naquele relacionamento. Que lindo, que lindo. Que lindo ver esse poder terapêutico, esse poder salvador de todas as dimensões da vida na igreja, né? Como a comunhão cura, como Larry Crabb diz, né? Que pois é, eu amei o livro dele. Fora desse lugar de comunhão. Não tem cura, né? E por que eu vejo, né, que assim, como a gente precisa fortalecer a vida da igreja, né? Porque a cura tá nos relacionamentos, a cura tá nos vínculos fortes. Eu até ficava pensando, não existe cura fora da comunhão. Hoje eu entendo que a cura é a própria comunhão, né? A comunhão cura. A definição de cura é um reencontro, né? É uma comunhão, é uma reunião, é algo que estava separado e que costura, conecta, esse reencontro é a cura, né? Porque a doença veio justamente dessa fragmentação, da separação. Sim. Quando a doença é ruptura, é ruptura, né? E aí a comunhão é cura, é um pedaço da cura de Deus, é um relacionamento, é uma amizade espiritual, é uma aliança que Deus faz ali. Como nós como igreja temos esse poder que não é dado a mais ninguém, né? De amizades verdadeiramente espirituais, de relacionamentos tão profundos quanto esse de família. Deus tem uma família no céu e na terra. E que nós podemos redimir qualquer tipo de trauma por meio desse lugar mais poderoso e saudável da terra, que é a igreja, né? Que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Né? Que lindo ver sua jornada. E aí, entrou então no magistério, ali no ambiente do ensino, muito jovem. Muito nova. Bem nova, e já casou muito jovem também. Sim. E foi mãe também jovem, né? Eu demorei um pouquinho pra ser mãe. Os filhos vieram com que idade? Porque o Dan tá com 17. Eu tive o Dan, eu tinha 29. 29, tá. Então teve 10 anos. 11 anos de casada. 11 anos de casada até virem os filhos. E aí onde que entrou a educação com essa ênfase em psicologia ou nos transtornos? Veio primeiro pela necessidade no ambiente escolar, no ambiente educacional, ou veio primeiro porque Deus foi tratando ali e te atraindo para psicologia? O que veio primeiro, a necessidade ou o chamado? Então, eu sempre
fiquei muito interessada pela psicologia, né? Acabei fazendo primeiro pedagogia, porque como eu entrei no magistério, eu passei muito rápido no concurso também, né? Enquanto eu fazia magistério, eu já passei no concurso público, então ficou mais fácil iniciar primeiro a pedagogia. Mas a psicologia era um sonho, assim, que eu queria muito fazer, porque tudo que era relacionado à dor, à cura, a sofrimento, a trauma, me interessava muito, né? Acho que até por conta mesmo da minha história, eu tinha um olhar bem afinado, né, com essas questões todas. Então, até na pedagogia, assim, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a questão dos afetos, dos vínculos. Então, eu sempre estava voltada ali para aquela área, né? Mas acabou que eu fiz pedagogia. Depois eu tive meus filhos, depois que eu fui fazer psicologia. Depois dos filhos? Depois dos filhos, dos 3 que eu fui fazer psicologia. Então foi muito desafiador, porque o curso de psicologia é bem puxado, né? E você tinha 3 filhos? E eu tinha já 3 filhos. Professora já. E aí, né, eu tive que fazer um acordo assim bem forte com meu marido, né? Porque ia ser um desafio muito grande para ele também, né? Porque o curso de psicologia consome você, assim. Você tem que ler muito, a carga de leitura, de trabalho, de estágio é muito extensa, né? E na psicologia, cursando psicologia, essas temáticas também eram as temáticas que mais me interessavam, assim, né? Eu estava sempre tentando entrar nos projetos dessa área, nos estágios dessa área de traumas. Tinha um clamor dentro da alma ali. Tinha um clamor que me conduzia para aquilo, né? Então, eu procurava direcionar os meus trabalhos, as minhas pesquisas, para a questão dos traumas, para a questão do trauma sexual também, porque eu tinha muitos questionamentos ainda, né? Eu vivenciava muitos fenômenos que eu precisava entender também, né? Passei na minha história toda por muitos momentos que eu queria entender, à luz da psicologia, o que significava, o que era aquilo, né? Como é que eu poderia tratar? Antes da psicologia, eu comecei a fazer psicanálise. Então, eu já fui entrando para cursos mais voltados para estudo do Winnicott, que é um teórico mais do desenvolvimento, né? Que trabalha muito a infância e também a vida adulta, mas a partir de um olhar da infância, né? E na psicologia me aprofundei bastante nessa parte dos traumas, direcionei meus estágios para a área mais de trauma sexual mesmo, então, violência sexual. Infância, trauma sexual. Violência doméstica. Fiz estágios. A sua história toda projetos se conectava com mulheres, ali. né? Com muita psicologia comunitária, muitos grupos com mulheres. Atuei também, né? Mais para o lado da violência doméstica. Então, esse campo é o campo que eu transitava, né? Assim, que eu gostava de estar. E depois de formada também, eu continuei me aprofundando bastante na questão dos traumas, da neurociências aplicada ao tratamento de traumas, a experiência somática, né? Que é fantástica nisso também, na liberação de traumas, de estresse pós-traumático, né? Então, é por aí que eu ando, que eu transito. E interessante, né? Tem uma frase de C.S. Lewis que eu acho muito interessante. Ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas Ele grita por meio das nossas dores, né? Como se ele usa a expressão, né? A dor é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Então, de alguma forma, a dor tá gritando dentro da gente coisas sobre nós, coisas que, por vezes, são apontamentos, clamores da nossa alma por cura e também apontamentos para o propósito, porque uma dor que eu venço, eu agora tenho autoridade, eu agora tenho mais do que uma vitória. Eu lutei contra isso e eu venci, eu encarei isso aqui.
é nesse útero da experiência que nasce a autoridade e que nasce também um ministério, muitas vezes, né? A nossa dor costuma ter muito a ver com Sim. o ministério que o Senhor usa para o que faz parte da nossa missão ali. Eu vejo isso no próprio Cristo, né? Ele vem, carrega uma cruz e é por meio daquela cruz que ele está nos É, salvando. Então a nossa cruz tem muito a ver com o tem. legado, com a salvação que a gente Sim. vai entregar, né? Eu vejo assim, a compaixão tem a ver com isso, né? Sim, Normalmente quando a gente passa por uma dor, a gente passa a ver essa dor nos outros muito também, bom, né? muito bom. E a gente se compadece. É. Eu lembro quando eu estava estudando bastante ainda na graduação, eu estudei muito um teórico que estudava muito traumas, o Sandor Ferenczi, que ele fala do processo de ruptura no trauma, né? Uhum, E essa ruptura, ela pode levar a pessoa ou a se identificar com o agressor ou a se identificar uhum, com a vítima, né? Então, as pessoas que vivenciam traumas, essa ruptura, ela pode passar por esse processo sim, interno, né, de identificação ou com o com o agressor agressor ou com a ou vítima. com a vítima, né? E isso vai definindo a história da Sim, pessoa, porque às vezes é por isso que alguns pessoas que foram vítimas de sim, abuso se se tornam. tornam abusadores, né? Ou não, ou se identificam com as vítimas também, né? Sim, Dependendo do percurso da pessoa, do apoio que ela conseguiu encontrar nesse caminho, né? sim. E eu vejo muito isso, né? Assim, eu acho incrível que tudo que eu estudava de psicologia, que eu estudo, eu vejo Deus, assim. Uhum, Eu consigo ver Jesus falando comigo, o Espírito é, Santo ministrando, porque tudo faz sentido para sim, mim. Parece que as coisas se complementam, né? é, E eu penso muito na compaixão, que a compaixão é isso, eu é, acho que é isso, né? sim, É a gente conseguir ressignificar a nossa dor e ter um olhar compassivo com o outro, que sim, vivencia aquela dor, né? Então, a dor das crianças que passam por sim. abusos é, Você, é uma coisa que dói em mim, é, né? Que me marca, que me chama muito a atenção, né? A pensar no tanto de crianças que estão agora as casas estão sendo invadidas, né, pelos abusadores. Os abusadores, eles estão dentro do quarto, eles estão dentro das casas e os pais, eu acho que ainda não acordaram para essa realidade. Então, quanto as crianças estão expostas dentro dos seus quartos, trancadinhas, quietinhas ali, e elas estão em outro mundo, é, né? Elas estão num mundo perigoso, né? sim, sim, Cheio de perigos. sim, Então, isso me preocupa, isso me chama atenção. Eu fico tentando comunicar isso para os pais, sim, né? Acorda, presta atenção, vê o que o seu filho está vendo. Não deixa o menino com celular. Para que criança tem que ter celular, né? sim, Então, tanto de criança com celular na mão é uma coisa absurda. é, assustador. Bebezinhos, né? Com Sim, tablets também. meu Deus, Então, meu Deus. E interessante isso que você falou sobre a compaixão, né? Porque eu acho lindo ver que na Bíblia, quando Jesus ia fazer um milagre, há uma ênfase ali, né? E ele, movido de íntima compaixão, foi lá e curou o cego, foi lá e multiplicou os pães. Tem como se fosse um, uma matéria-prima, um portal de acesso para o poder restaurador de Deus, que é a compaixão. O próprio é. Cristo Aham. se compadece de cada uma das nossas dores, e aí quando a gente está Sim. movido agora por esse sentimento, até Filipenses 2 fala, né, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e Uhum. eu acho que isso tem muito a ver, né, com esse Tem. sentimento de Cristo que é o se compadecer, É. e quando Deus nos permite acessar esse sentimento dele, agora tem um poder para ser Ser liberado para liberado aqueles por que nele. se compadecem. E isso que Sim. você falou, muito poderoso, né? A, a identificação
que acontece por meio da compaixão tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho, né? E a gente está o tempo todo procurando alguém para se identificar, né? A nossa identidade vem de identificação, né? É com quem eu me identifico que vai gerar em mim muito da forma como eu me vejo. Então, se eu pelo trauma, e o trauma sempre vai colocar, né, como ele cria essa fissura, ele cria essa ruptura. Eu até queria te ouvir mais sobre o trauma, mas ele cria uma bifurcação, ele cria uma ruptura. Então, eu tendo aí ou para esse caminho aqui de me identificar com a ferida e com quem feriu, ou eu posso olhar agora para quem é vítima, para quem sofre a mesma dor que eu. Eu acho que isso tem tudo a ver, como você falou, né? A gente vê Cristo em tudo, porque Cristo fez isso, né? Ele veio e ele foi violentado, ele foi crucificado, a maior das formas de violência que já existiu na humanidade, para que a gente, vítima, possa olhar agora para ele e se identificar através dele, né? Pelas suas feridas, nós somos curados. A gente pode encontrar identidade a partir do Cristo que se identificou com as nossas feridas e que se permitiu ser ferido em nosso lugar, né? E você trabalha o trauma já de um ponto de vista muito profundo, com uma experiência muito sensível, visceral, tendo sentido. Isso já foi uma faculdade que você... Muito mais que uma faculdade, é uma autoridade que foi desenvolvida em você, mas você estudou muito também sobre o trauma. Sim. Então, se você pudesse definir o que é um trauma e quais os caminhos neurais até que o trauma desenvolve, quais são as memórias que ele gera no corpo, no estilo de vida, nos hábitos da pessoa, como o trauma impacta a vida de alguém traumatizado. Só para fechar a questão da compaixão, né? Eu lembrei de um amigo meu que ministrou muito também na minha vida. Ele dizia que nós só temos autoridade em relação àquilo que a gente chora. Assim, que se você não chora por um grupo, você não tem condições de proclamar para aquele grupo, né? Isso, então, assim, ele falava muito, né? As pessoas falavam, mas eu quero pregar em hospitais, eu quero fazer tal coisa, né? Eu quero missões. Você chora por isso? Você chora por essas pessoas? Meu né? Deus. Elas tocam seu coração ao ponto de você chorar? Porque a gente tem autoridade por quem a gente chora. Meu Deus. E aí, falando do trauma, né? Nossa, que profundo isso, Kézia. Meu Deus. Eu gosto muito da experiência, da perspectiva da neurociências aplicada ao trauma, da perspectiva da experiência somática, porque mostra o quanto o trauma, ele impacta a nossa vida em todos os aspectos, né? E ele fica registrado no nosso corpo. Ele tem registro, memória corporal também, Mesmo né? quando a gente não está lembrando Mesmo quando do a gente trauma. não tem essa consciência ainda. Sim. Mesmo que isso ainda esteja no subconsciente. O trauma, ele tem um autor, um livro muito bom, que eu gosto muito, que se chama O Corpo Guarda as Marcas, né? Que é do Bessel. E é muito interessante estudar isso, né? Que a gente fica com as marcas, não é só assim no pensamento, na memória que a gente entende como memória, né? Cognitiva. Na memória corporal, na memória das emoções, na forma que a gente reage nas situações, né? Isso tudo tem um registro. Mesmo que a gente diga às vezes, né? Eu já fui curada disso, mas quando você está em apuro, como é que você reage? Normalmente a nossa reação, ela se remete às nossas memórias, né? É mais primitiva, assim, coisas que a gente não tem controle, assim, né? Mais do nosso sistema autônomo mesmo, né? Que estão armazenados ali, estão independentes. Armazenados. E o que eu acho interessante é que a gente pode ressignificar tudo isso. Não só a nossa memória cognitiva, mas a nossa memória corporal também, né?
ela pode ser ressignificada. Esses estresse que às vezes se acumula, né? O que é o trauma? É uma carga de energia, de informação muito intensa que às vezes você não tinha recursos para processar. Você não tinha ainda recursos, te pega, né? Te toma. O trauma, ele te toma, assim, de repente, você não dá conta da situação, uma carga, né? que você não tinha estrutura para suportar. E por isso que quanto mais imatura a criança, né? Mais impacto pode ter o trauma, menos estrutura. Né? Menos estrutura, menos recursos para lidar com aquela carga, né? Mas qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode passar por um trauma, porque um trauma é uma carga maior do que a gente dá conta e todo mundo está exposto a isso, né? Pode passar por diversos momentos. O trauma assim. é o resultado dessa carga, dessa experiência, né? Maior do que a estrutura que, para mim, suportar. Pode ser, por exemplo, nós podemos passar pelo mesmo acidente de carro, por exemplo. Para mim pode ser um trauma, para você? Para mim não, né? É uma coisa muito pessoal, muito íntima de cada pessoa, de como cada um lida dessa relação e não necessariamente do fato, né? Não é. Então não é factual. Uma coisa pode ser traumática para mim e não ser para você, né? Mas isso deixa marcas, isso acumula estresse, né? No nosso corpo. E às vezes a gente vive a vida toda com esse estresse acumulado. Isso rouba uma energia gigantesca, né? E isso também tem um impacto grande na nossa percepção da vida. Dos relacionamentos, das pessoas, dos desafios. E assim, o trauma, ele impregna a nossa história, né? Completa. Então, assim, à medida que a gente vai ressignificando essas experiências traumáticas, a nossa percepção vai mudando, né? A nossa percepção da vida, das pessoas, dos relacionamentos. Por isso que tem muita gente que está sempre armada, né? Assim, sempre com a faca na mão, a espada na mão, para qualquer situação. Porque pode ser que no momento da vida dela, foi assim que ela conseguiu sobreviver, né, a um determinado trauma. E que bom que ela conseguiu e que hoje ela tem essa defesa, né? Porque os sintomas, eles têm esse papel na nossa vida de nos proteger, né, de algo pior. De entrar em contato com essa dor maior que às vezes a gente não dá conta. São porteiros da nossa alma tentando nos defender. Exatamente. Tem uma professora minha que ela diz que são guardiões. E que a gente não pode, de repente, só arrancar o guardião, né? A gente vai precisar... Como muitos de nós gostaríamos, né? Arranca esse mal-estar aqui de mim. Arranca isso de mim, né? Às vezes o remédio, né? As medicações... as pessoas têm essa expectativa, né? Eu vou tomar só um remédio e já vou resolver tudo, né? Não, vai aliviar a sua dor para que você trate com mais... Para que você aumente sua estrutura para lidar suas condições, né? Mas é isso, né? A gente precisa ir achando caminhos de liberação. E uma coisa que eu gosto muito, sabe, Jonatas, é que esses caminhos é no vínculo. É nos vínculos saudáveis, é nos vínculos fortes, é na confiança que a gente pode baixar as nossas guardas e pode liberar o trauma. Pode liberar. O estresse, a experiência somática, ela trabalha por essa via. Estabelecer vínculos fortes. E a psicanálise também. Eu também achei o máximo conseguir dialogar, conectar, né? O que eu tinha aprendido da psicanálise com a experiência somática, porque eu acho que a maioria das abordagens, elas chegam nesse mesmo ponto, que os vínculos saudáveis, sem eles a gente não consegue restaurar nenhum trauma. Não existe saúde mental sem vínculos. Sem vínculos. Sem relacionamentos E a Bíblia já fortes. tinha dito isso lá no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Isso aqui vai ser a coisa mais terrível para o ser humano. Porque quando a gente se sente amado, quando a gente se sente seguro, nós podemos baixar nossa guarda e ser curado. O trauma tem muito a ver com medo e a cura tem muito a ver com amor, né?
essa dinâmica que A 1 João cura vai é dizer. amor, A cura né? é amor. A cura é Jesus. Saúde é amar. A cura é Jesus, a cura é o amor. E são revelações desse amor de Jesus por meio de relações que vão curando a E o que gente. eu vejo, né? O trauma, ele nos atrapalha muito a ser amado e a amar. Ele quebra a conexão do amor, né? O trauma quebra a conexão Porque do amor. assim, ele rompe, algo se rompe dentro da gente. A gente fica fragmentado, né? E a maioria das coisas que se rompem tem a ver com a segurança, com a nossa segurança interna, né? Com se sentir seguro. Para a gente ser restaurado, a gente precisa se sentir seguro novamente. Nossa, muito profundo isso. Escreve aí nos comentários para você não esquecer. O trauma quebra a segurança, né? O amor, a percepção as de que... conexões do amor. E essa quebra, essa ruptura faz com que a percepção, a absorção do amor fique comprometida. E aí a força que move agora é o medo, né? E aí o trauma, essa resposta somática, física, corporal, registrada nos neurônios. O trauma tem essa capacidade, né? De grudar no neurônio, né? Influencia todas as reações. E o tanto de doenças psicossomáticas, né? Que a gente tem visto e estão aumentando, né? Sem dúvida. Classificações novas, doenças novas relacionadas a isso. A questão do estresse prolongado, porque o trauma nos dá isso também, né? Esse estresse prolongado. Você está o tempo inteiro estressado. Quando você tem um trauma não processado, o tempo inteiro você está em estado de alerta. E esse estado de alerta é muito cansativo. Mesmo quando você está deitado numa cama ou numa praia, o seu corpo fica lidando com o estresse. Tensionado, pronto para o perigo, né? Você fica com a sensação de perigo iminente. O tempo inteiro você está atrás do perigo. Você não consegue relaxar. E as pessoas não têm consciência disso, né? Muitas não têm consciência, vivenciam sem ter consciência. E adoecem, porque quanto mais consciência a gente tem dos nossos processos, mais autonomia a gente conquista também, né? E é isso que eu procuro trabalhar com as crianças que eu atendo. Assim, bastante sobre senso-percepção, sobre conseguir nomear o que sente, nomear as sensações, nomear as emoções. Porque quanto mais linguagem a gente tem também, e mais aguçada é a nossa percepção, mais autonomia, mais ferramentas a gente vai criando para lidar com aquilo, com aquela sobrecarga, né? Lembrando que o trauma é essa carga maior do que os recursos, então se eu estou aumentando os recursos, eu vou me aproximando dessa carga aqui para poder processá-la e liberá-la. Porque se a gente não tem recursos, a gente até nem deve se aproximar demais de traumas sem ter recursos, né? E é isso que às vezes porque, o cérebro faz com a gente, né? Às vezes a gente não consegue entrar em contato com a dor. Ela é tão intensa que se a gente não tiver recursos, fica muito o sofrimento fica intenso demais, né? De entrar em contato. Muito bom, muito bom. E como é que a gente identifica um trauma? Como é que a gente encontra ele lá para poder liberá-lo? Porque você estava dizendo que os vínculos, os relacionamentos de amor, eles permitem que a gente, de alguma forma, se desarme e aquele trauma pode aparecer, né? Como é que a gente percebe assim, poxa vida? Eu acho que uma coisa muito até divulgada, né, que a gente precisa conscientizar mais as pessoas, é observar os seus sintomas. Às vezes a gente está sofrendo há muito tempo, tem vários sintomas, mas a gente não conecta esses sintomas. Né? Até porque tem traumas que não são pontuais. Assim, olha, eu sei o dia que não foram nem por ação, por vezes. Às vezes foi por tem omissão. Os traumas de desenvolvimento, né? Que eles são contínuos. Imagine uma criança num lar que tem violência doméstica todo dia. É um trauma de desenvolvimento. Ela tá ali continuamente. Não é um trauma de evento único, é um trauma de desenvolvimento. Porque às vezes quando é um evento único,
você consegue pontuar. A partir daquele dia eu desenvolvi tal sintoma, né? Mas quando é um trauma, desde que o menino nasceu, ele está naquele contexto. Aquela dinâmica familiar adoecida, né? Aquele abandono que é constante, né? Aquele tipo de violência que às vezes é estrutural, não é uma coisa pontual. Então, as pessoas às vezes não conseguem identificar. Quando foi que eu adquiri isso, que eu passei a sofrer dessa forma? Não sabe quando, faz parte da história dela, né? E aí ela vai sofrendo, vai desenvolvendo uma série de sintomas e ela não consegue relacionar com algum episódio, com algum momento X da vida dela em que aquilo começou. Porque às vezes começou cedo demais. E aí vai ficando difícil, né? As pessoas vão achando que as coisas são só físicas, vão ficando com a percepção mais embotada, com mais dificuldade de discernimento e de procurar ajuda também. Sim. Alguns associam à personalidade, outros ao temperamento, outros à cultura. Eu sou desse jeito mesmo, na minha cultura é assim que se faz, na minha família é desse jeito, né? E elas não associam a saúde mental ao adoecimento, se distanciam, né, desse cuidado. Sim. E aí tem perigos, né? Porque distanciar-se, claro que, como você disse, é muito necessário que, se eu vou me aproximar de uma dor, se eu vou me aproximar de um trauma, eu esteja bem amparado, eu tenha recursos para isso. E eu preciso fazer esse caminho de ampliar os meus recursos, né? Desenvolver repertório, desenvolver recursos, de ter amparo, de ter vínculos, de ter ambientes terapêuticos para isso, vínculos terapêuticos. E existe esse caminho que é um erro, que é se distanciar para sempre achando que o tempo vai resolver um trauma, né? Como a gente ouviu o Diogo Dantas falando na conferência, né? Que o trauma, ele é atemporal. Não tem como você se distanciar pelo tempo, né? Achando que o tempo vai curar feridas profundas. E o tempo só cura coisinha superficial. Quando é profundo, o tempo não cura. Pelo contrário, às vezes piora, né? Piora. Com o tempo. Mas tem um outro caminho também, que é se apegar demasiadamente ao trauma. Se identificar com o trauma. Se identificar com o trauma e criar uma resposta, por vezes, ou vitimista ou vingativa até, diante daquele trauma. E é igualmente prejudicial ao distanciar-se do trauma, é o grudar-se e identificar-se a partir do trauma, é o meu trauma, né? É o meu trauma, é a minha história, é a minha vida. Isso aqui me dá sentido. E é talvez o que me traz dessas nossas respostas automáticas de defesa, que a gente vai atrelando a temperamento, personalidade, enfim, a muitas coisas. Essa resposta pode se tornar muito frequentemente um ambiente para vícios e condicionamentos pecaminosos, que são uma tentativa de me salvar do trauma. Às vezes, aquele trauma está se manifestando em forma de pecados que eu não consigo vencer. E como é importante aquilo que você dizia, né? A gente ter esse olhar inteiro, a gente ter esse olhar que não é fragmentado, descolado, como se fosse espiritual, mas não é natural, natural, mas não é espiritual. E ter essa visão inteira. Como é importante a gente ter esse olhar mais profundo para a alma, para os traumas. E aí eu queria te ouvir também com relação ao impacto e o caminho da terapia. Porque a gente ainda tem muitos cristãos que espiritualizam e entendem isso aqui é só espiritual e não se abrem. Tem muitos receios, muitos tabus com relação a fazer terapia para esse cuidado do trauma. Infelizmente, né? A nossa cultura, ela ainda é muito resistente à terapia.
Bastante. E a terapia é um desses recursos de desenvolver vínculos fortes, vínculos saudáveis, para você se aproximar dessa ressignificação dos traumas, né? Como é importante. E às vezes a gente quer pular essa etapa, porque é um processo demorado. Sim. Muitas vezes é demorado, é doloroso. Nós não podemos dizer que a terapia é uma coisa rápida. Muitas vezes pode ser que dure anos. Sim. Essa é a realidade, né, de quem faz terapia. É ter muita coragem para lidar com as suas dores, com a sua história. Eu acho que é um posicionamento de coragem também, né? Sim. De enfrentamento, assim. E a gente precisa se aproximar mais, como cristãos, como igreja, dessa possibilidade. A gente estava conversando, né, logo há pouco, sobre o quanto os cristãos estão adoecidos. O quanto os clínicas, né, de transtornos, de hospitais psiquiátricos têm um público cristão grande. Sim. Por causa dessa negação. Essa negação das emoções, a negação dos traumas, a ideia de que a psicologia é antagônica com a fé cristã, né? Então, assim, a gente precisa ir rompendo, né, essas ideias, essas barreiras. Porque quanto mais a gente nega, mais adoecido a gente fica, né? Exato. A negação é uma parte da doença, né? Então, às vezes, a gente consegue... o que acontece muito também nos vícios, né? Às vezes a gente consegue se afastar de um sintoma e produzir mais 3 no lugar daquele, né? Quando a gente não encontra esse caminho de cura, de ajuda, às vezes a gente força ali o fim de um sintoma e aquilo se manifesta em outros sintomas, porque não está resolvido. E às vezes os cristãos vivenciam muito isso também, né? De falar, eu tô curado nisso aqui, Jesus me curou. Muitas falas assim, né? Eu tenho Jesus, para que eu tenho que fazer terapia? Jesus, ele é a cura. Jesus é a cura. Eu creio, né? Jesus é a cura. Jesus é o cabeça de um corpo, né? Não é uma cabeça sozinha, né? E o corpo... ele tem uma série de recursos para que a gente seja curado também, né? Exato. Junto com a cabeça, tem um sistema imunológico, ele tem um sistema digestivo, ele tem um sistema cardiovascular, tem um sistema linfático, tem uma série de recursos ali. E você vê como o corpo é dependente de recursos externos, né? Porque o próprio ar que ele respira não tá ali sendo produzido diretamente por ele. Essa interação com o meio, com o ambiente, com o outro. Vê como Deus fez questão de colocar essa natureza interdependente, intersubjetiva, de que o que a gente faz aqui, a gente se afeta de alguma forma. O que você tá falando tá mexendo profundamente no meu coração, porque é essa natureza realmente relacional da cura. E é Cristo, cabeça e corpo conectados. E a vida passando, e a vida fluindo, né? Então, e a gente precisa ampliar as discussões sobre isso. Muito bom. Porque a saúde espiritual não está desconectada da saúde corporal, nem da saúde mental, né? Sim. E você estava dizendo agora há pouco, né, que o trauma ele tem essa capacidade de quebrar raízes do amor. E como o trauma pode influenciar e distorcer a visão sobre Deus. Também. Como ele pode quebrar essas raízes de amor com a fonte do próprio amor e criar uma relação completamente distorcida de si mesmo, do outro, do próprio Deus. E como, para poder ser amado, a gente precisa mexer no trauma, né? A gente precisa restabelecer aquelas raízes que foram rompidas em nós. Eu lembrei, eu gosto muito de um autor chamado Leif Hetland, que ele fala muito da paternidade, né? E ele fala assim que a própria queda, né? Nós já nascemos... feridos já nascemos feridos, né? Já temos traumatizados uma ferida originária, né? Além dos traumas que a gente vai adquirindo na nossa história, nós temos uma ferida originária já. Nós já nascemos com a falta.
a falta do pai, né? A falta que a gente herda já, né? De Adão. E é uma quebra também, né? Assim, desses vínculos de amor. A gente, mesmo que venha de uma família bem estruturada, venha de pais muito cuidadosos, presentes, ainda assim nós vamos ser seres faltantes. E vamos ter algo dentro de nós que lateja, que pulsa ali como uma falta, né, do Senhor. Então, é essa. E aí a nossa percepção fica muito distorcida. Sim. A gente já nasce em meio a essa distorção, né? As lentes ficam As nossas lentes já nasceram meio embaçadas. Aí, com o decorrer da vida, outros episódios vão acontecendo que vai embaçando um pouco mais, né? Mas como resgatar a paternidade em Deus nos cura, né? Como esse lugar de filhos, se perceber como filho, se identificar como filho, entender que a gente tem esse pai tão amoroso, tão cuidadoso, isso cura, né? E que tudo que falta em nós transborda dele, né? É curativo, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre isso, mas a gente não vivencia no corpo isso. E a gente precisa vivenciar, sabe? Parece que a nossa cultura cristã, ela gira em torno da testa, né? É aquela coisa do cognitivo. Cognitivo, a gente lê muito, a gente tem muita informação. Mas enquanto a gente não vivencia no nosso corpo, isso eu aprendi, né? Ganhei na experiência somática. Isso que a gente sabe aqui, a gente precisa saber em cada célula do nosso corpo. Nossa, isso é muito poderoso. Né? Assim, se o nosso corpo, eu posso dizer assim, eu não tenho medo de andar na rua à noite. Mas toda vez que eu tô na rua à noite, eu me apavoro, assim, né? Eu não tenho medo, mas eu já tô em estado de alerta. Então, a minha mente diz que eu não tenho medo, mas o meu corpo diz outra coisa. Diz que eu tô com medo. Então, tem uma contradição. Sim. Então, a cura é quando o que a minha mente diz é o que o meu corpo vivencia. Muito bom. Né? Se a minha mente está dizendo uma coisa, mas isso ainda não foi experimentado no corpo, não está completo. A minha experiência não é completa. E não quer dizer que não começou. Começou, muitas vezes começou. Só não terminou. E a gente vai ter que fazer esse exercício de continuar acreditando nisso que está aqui, até que isso passe para cada célula, né, assim, do nosso corpo. Sim, sensacional. E teve muita coisa que eu consegui vencer meditando. Assim, meditando em Jesus. Assim, Deus me deu muitas experiências de cura enquanto eu usava a minha imaginação para me conectar com Ele. Sabe? Porque a imaginação também é um aparato divino. A imaginação, assim como se a gente começar a imaginar coisa ruim, isso vai ter um impacto no nosso corpo. Se a gente se imaginar com Jesus, se imaginar com pessoas que a gente ama, isso também tem um impacto no nosso corpo. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, que poderoso isso. Esse recurso da imaginação, eu acho ele tão poderoso e ao mesmo tempo tão negligenciado hoje por nós. E até esses dias eu estava aqui gravando com a Sara Guzella, que é uma escritora de ficção cristã. E aí a gente estava falando sobre isso, sobre o quanto a gente foi sendo roubado da imaginação. Hoje as crianças, por exemplo, brincam cada vez menos de faz de conta, de imaginação. Como você estava falando, é tudo muito aqui, né? Tudo muito visual. E a gente vai sendo roubado dessa capacidade de imaginar. E é tão poderoso Deus criar o homem à sua imagem, à sua semelhança, mostrando que Deus se importa muito com a imagem. Tanto é que Ele quer que nós, como seres humanos, sejamos imagem dele. Né? Nós não sejamos Deus, mas sejamos imagem de Deus, uma revelação, um reflexo de Deus. Mas Ele faz questão de criar essa relação com a imagem. E nós temos a capacidade divina de criar imagens. Por isso que ele até diz, não crie imagens de escultura. Isso aqui vai ser destruição para você. A idolatria tem muito a ver com essa criação de imagens diferente da imagem que Deus
assim fez, né? Uhum. E acho que a gente perdeu a habilidade, a capacidade de usar a imaginação a nosso Perdeu. favor, de redimir essa imaginação criando imagens, criando cenários onde Uhum. Deus está presente. É o que você estava falando da Sim. meditação, né? Que é trazer realmente lá para o fundo, trazer para o meio, é olhar para o que está dentro, né? Uhum. Meditação vem de med, que é de levar para o meio, para a medula, para o íntimo. Uhum. E a gente perdeu essa capacidade com a nossa pressa, esse nosso estilo de vida extremamente acelerado, Assim né? como a gente está perdendo também o contato com os sentidos, né? Uhum. Assim, de parar e contemplar a natureza, né? De sentir as coisas, o tato, o cheiro, né? E como a gente é afetado por isso, Sim, pelas nossas memórias auditivas, olfativas, né? olfativas. Isso É. faz todo sentido para a gente, Sim, mas a nossa consciência disso, a gente está perdendo tá. também, que são recursos poderosos para a Sim. gente entrar em E a gente contato vai se com a fragmentando, né? segurança, com tudo isso, com o conforto que, por exemplo, sentir um vento tocando a É, pele pode trazer, né? sim. Então, lá nos meus atendimentos com os meninos, eu tento muito resgatar isso, sabe? Eu conto muitas E você faz isso histórias. com alunos de que idade? Alunos de 7 a 11 7 a anos. 11. É. Legal. E aí tem dias que a gente vai observar uma árvore, perceber os detalhes, né? Tem dias que eu conto histórias com imagens, tem dias que eu conto sem imagens, que é para eles Para eles criarem. desenvolverem a atenção auditiva, Uhum. imaginarem o cenário, né? Então eu vou revezando, porque a maioria dos meninos com TDAH, eles têm uma impulsividade, uma pressa, né? Uma energia represada, assim, muito forte. E é difícil para eles parar para prestar atenção, para ouvir, para se conectar com aquilo que está sendo dito, para respeitar a vez do outro, escutar, saber escutar, né? Então, tudo isso exige treino, né? Exige essa prática diária, né? Então, tem dias que, olha, hoje eu trouxe uma história com imagens. Aprecie. Outro dia, hoje a história é só contada para que vocês imaginem. Eu faço imaginações guiadas com eles também. Legal. Brincadeiras corporais de respiração. A gente precisa resgatar, né? Sim. Esse contato mais afinado com os sentidos, com a imaginação, com o tédio, né? Por que as crianças imaginavam mais, brincavam mais? Porque elas tinham mais tempo de ócio, de tédio. E no tédio você inventa as brincadeiras, né? Você cria. Você cria. A criatividade está super afetada também. E olha como isso vai se exteriorizando, esse monte de faculdades mentais ou de áreas que Deus nos deu para agirem e atuarem, elas sendo de alguma forma atrofiadas, elas vão se manifestar em forma de sintomas. Sim. E de certa forma isso não deixa de ser um trauma também, né? Esse nosso estilo de vida. O estilo de vida tá traumatizando um monte de áreas. E o que eu observo, né? Principalmente depois da pandemia, a pandemia foi um divisor de águas, assim, né? Em muita coisa na nossa vida. Os adolescentes estão sofrendo muito com a socialização. Depois da pandemia, principalmente, né? Eles ficaram mais reclusos, mais mergulhados nas tecnologias e mais frágeis para o contato, assim. Eles estão sofrendo, estão com um sofrimento intenso, assim, de às vezes fazer um contato, de iniciar uma conversa, de pedir ajuda para alguma coisa, de contar algum conflito. Estão cada dia mais frágeis. Então, quanto menos a gente tem esses contatos com os sentidos, com a natureza, e enquanto relaciona com as pessoas também, né? Mais frágeis a gente fica para o contato. Menos resiliência a gente alcança, né? Então, o sofrimento aumenta, os transtornos estão aumentando entre os adolescentes. Que já é um sofrimento, a falta do vínculo, a falta de o viver isolamento tudo isso. social. Sim, Ele já é um trauma. É um trauma, né? E aí você acaba criando mecanismos
traumáticos para lidar com aquele trauma. E você vai se afastando ainda mais da socialização, né? Então vai intensificando esse adoecimento. E aí né? eu queria até te ouvir com relação a isso, porque você até escreveu Que Jogo é Este, né? Perigos no ambiente virtual. E aí, aproveitando que você mencionou como está a relação de muitos adolescentes com esse ambiente virtual. Fala um pouco sobre os perigos desse ambiente virtual. O que isso tem gerado? Nossa, é algo que me preocupa bastante, assim, no momento, né? Porque é algo muito silencioso. Às vezes a criança tá ali, o adolescente tá ali no quarto, quieto, calado, e ele tá num sofrimento intenso. Eu até tenho feito várias palestras esse mês para orientadores educacionais, para pais, né? Para tentar conscientizar sobre isso, porque eu levei para minha palestra um recorte de uma reportagem do Fantástico que saiu esse mês, muito interessante, de uma equipe da polícia do Rio Grande do Sul. Eles montaram uma equipe para monitorar as comunidades no Discord, que é uma plataforma que os adolescentes usam muito, e que os pais, por vezes, não têm a menor ideia do que seja. Não têm a menor ideia. Então, e lá tem muitas comunidades onde muitos crimes acontecem, né? Os meninos são aliciados, na maioria das vezes, nos jogos, nos chats, né? E às vezes com iniciam uma amizade, daqui a pouco pede um nude. Depois que você manda o nude, aí pronto, aí você se compromete. Porque aí você passa a sofrer ameaças e eles fazem ali uma série de violências com a pessoa para que não seja divulgado as imagens dela, né? E de ameaças, e que é o que a gente está chamando de estupro virtual. E chega a casos de suicídio, né? Que os meninos são induzidos a cometer suicídio nesse processo. Então, nisso, eles fazem muita coisa. Fazem exposição online, né? Uma sala com muitos participantes ali participando desse processo de estupro virtual. E alguns meninos estão lá no quarto, e aí na reportagem a policial, ela monitorando uma rede dessa de madrugada, uma comunidade, ela viu que ia acontecer um crime naquela hora, né? Um estupro virtual de uma menina. E ela entrou em contato com a família na hora e falou: olha, vai agora no quarto da sua filha, que ela vai ser violentada agora. E a mãe fala: não, minha filha tá dormindo. Minha filha tá dormindo, era de madrugada. E a policial insistiu: não, vai lá, vai agora. Quando ela chegou, bem na hora que realmente a menina ia ser violentada. Meu Deus. Então, assim, Jonatas, isso me toca muito, né? De ver o quanto nossos meninos estão em risco dentro de casa, não é na rua. O perigo não está mais lá fora. A gente tem que insistir para que eles vá para fora, vai para a vida, vai relacionar, né? Vai fazer amigos reais, presenciais, vai correr perigo, correr riscos na vida real. Riscos reais, relacionamentos reais, conflitos reais, vai aprender a negociar conflitos reais, né? Porque eles estão nesse mundo virtual e estão num sofrimento intenso. Sim. Né? Muitos estão perdendo a vida e aí depois ninguém sabe o que aquele menino de uma família boa, o que aconteceu com ele, né? Então, assim, as pessoas não sabem de fato o que eles estão vivendo. E é um lugar tão traumático porque justamente a gente tem tão poucos recursos, os pais não sabem o que está acontecendo, a igreja também não. A gente até teve agora recentemente a série Adolescência, né, da Netflix, que retrata muito desse drama. E eu acho que foi muito importante para gerar uma sensibilização. A gente precisa discutir, assim, detalhes daquela série, sabe? Eu quero fazer ainda uma palestra só sobre aquela série. Sim, assim, a gente podia fazer um podcast aqui só sobre vamos isso. Fazer. Vamos. Eu quero muito, assim. Eu tô estudando bastante, assim, aspectos daquela série para poder discutir. Muito bom. Porque a gente precisa abrir essa discussão, tornar essa discussão bem uma linguagem bem acessível para as famílias, né? Eu me preocupo muito com isso, da gente ter material acessível. Porque é ter recurso, né?
ter recurso, Quanto mais a gente recurso eu precisa tenho, dar mais ferramentas. capacidade para lidar com o Porque o que trauma. acontece, né? Às vezes a gente entra numa veia muito técnica, né? A Uhum. psicologia tem muito disso, né? Às vezes a gente usa uma linguagem técnica demais, se distancia da comunidade, né? Se distancia das pessoas comuns, e como se a gente fosse deuses, assim, né? Semideuses. E isso não é isso, né? Sim. O propósito não passa por isso, por esse distanciamento, passa por uma aproximação. Se a gente quer construir vínculos seguros e curativos, é aproximando, é indo para perto, é falando uma linguagem acessível, é conseguindo comunicar. Sim. Então a gente precisa muito disso. Quando eu fui escrever meu livro, né, o Educação Sexual Protetiva, nós temos muito material técnico sobre isso, muito, para psicólogo, para médico, para enfermeiro, né? Temos muito recurso, mas as famílias têm esse recurso? Sim. Essa informação chega na família? Como chega, né? Que tipo de informação a família tem Sim. sobre E a isso? aplicabilidade daquilo para a É família, né? aplicável? Como é que a família faz com essa informação, né? Então a gente precisa tornar a informação acessível para que gere proteção, né? Sim, sem Senão dúvida. as crianças continuam desprotegidas. Isso é um momento que a gente está, né? Muita informação e ao mesmo tempo muito perigo. Sem dúvida, Assim, sem dúvida. Eu até vou deixar aqui na descrição um combo com os 3 livros da Kézia para você ter recurso, porque é o que a gente está falando aqui. Você precisa de recurso, a família precisa de recurso, a igreja precisa de recurso. Trauma não se vence jogando debaixo do tapete, não se resolve. E esse contexto todo que a gente está vivendo, os perigos do ambiente virtual, essa questão do trauma sexual, de como a gente tem uma geração lidando com sim. traumas sexuais, que a gente até quero marcar um dia também só para a gente falar sobre o trauma sexual em especial. Mas nós precisamos de recursos que aplicam-se à realidade de quem está ali no contexto da família, que seja acessível para as crianças, para os adolescentes, para os pais, para os pastores, para os líderes. E isso me chamou muito a atenção no material da Kézia. Ele é extremamente acessível, aplicável e é carregado de autoridade. Vocês viram as lágrimas nos olhos todas as vezes que ela fala sobre essa temática, o que dá a ela autoridade. É o que a gente estava falando aqui. Se não te faz chorar, você talvez não tenha a autoridade que você precisa ter para falar sobre aquilo. E as lágrimas nos olhos da Kézia mostram a autoridade dela para falar sobre essa temática, para falar sobre trauma sexual, para falar sobre educação protetiva, para falar sobre a educação no ambiente virtual e como a gente precisa se preparar para isso. Então, vou deixar um combo aqui com os 3 livros da Kézia e nós vamos até isso. Creio que é tão necessário, nós vamos colocar frete grátis para mandar aí para qualquer lugar do Brasil, porque de verdade eu quero muito que esse material chegue na mão de toda a família para abençoar pessoas e eu tenho certeza que o Senhor tem levantado a igreja como esse lugar de cura, de vínculos saudáveis, essa comunidade do amor, essa comunidade proteção, da né? cura, De cuidado. de proteção, de cuidado, de segurança. E Kézia, eu quero muitas outras conversas como essa. Vamos. Hoje tinha tanta coisa ainda para eu te perguntar, mas isso é um sinal que a gente vai precisar fazer muitos outros. E eu espero que Deus nos dê essa oportunidade. Obrigado, viu, por ter vindo Eu que agradeço. de longe para cá e leva o nosso abraço lá para Brasília e todo o nosso apreço pelo que você tem feito, pela sua missão, pela sua vocação e por conectar, por viver essa vida inteira, essa vida integral, conectando a psicologia com a fé e com a vida de igreja. E obrigado, viu? Você me inspira muito. Eu sou muito grata, fico muito honrada de estar aqui. Foi uma alegria, assim, atender esse convite, uma bênção. Que bênção, que bênção. E ó, você que tá aqui e foi abençoado pela vida da Kézia, acompanha ela lá, vai lá na rede social dela, fica de olho lá na Kézia e
acompanha também, que tá produzindo mais coisa, Sim, bastante tem muita coisa. coisa para ser gerada, porque tem Tem. realmente um campo missionário vasto para que a gente leve o evangelho, para que a gente pregue o evangelho para cada célula do nosso corpo, para cada trauma que ficou com as suas raízes feridas, para desfrutar do amor. Então tem muita obra, os campos estão Os brancos campos e estão os trabalhadores brancos. são poucos. Então glória a Deus pela vida da Kézia, por tê-la levantado. E eu quero até convidar você que, assim como a Kézia, é profissional de saúde e ama Jesus, ama a igreja, para viver isso, essa inteireza de vocação, de missão, de propósito. Nós vamos ter, dia 25 de outubro, o nosso congresso de profissionais de saúde cristãos. E aí, gente assim, com esse testemunho como o da Kézia, que está fazendo a diferença, está sendo sal para a terra, luz para o mundo. E você, profissional de saúde, você tem esse chamado. Não é à toa que Jesus falou mais ou interveio mais em problemas de saúde do que em qualquer outro problema, porque a área da saúde, esse lugar da cura, reflete o evangelho de um jeito especial e nós não podemos desperdiçar essa nossa oportunidade. Então, dia 25 de outubro, você que é profissional de saúde, você tem uma missão. Então, se você quiser, já faz aí a sua inscrição e faz uma caravana aí da sua igreja, da sua cidade, com todos os profissionais de saúde, porque vai ter uma condição especial para caravanas também. A Kézia vai estar lá. Vou, com Não, certeza. não pode ficar de fora e vai ser muito bom a gente ter esse tempo junto. Então faz aí a sua inscrição e pede o combo dos livros da Kézia, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Kézia, obrigado, Amém. viu? Obrigada a você. Viu? Obrigado Bênção. pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Que Deus continue guardando você e abençoando sua casa, Amém. seu trabalho e aumentando muito o som da sua voz. Deus abençoe, viu? Amém. E você que ficou até aqui, até agora, você precisa fazer algo. Você precisa compartilhar esse conteúdo. Manda aí para todo mundo, porque tá todo mundo precisando saber isso daqui. Curte o vídeo para que o próprio YouTube mande para mais pessoas e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque você não pode assistir os vídeos aqui e não ser inscrito no canal. Então, se inscreve para você não perder nada do que a gente está fazendo aqui no Desascope, tá bom? Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, minha amiga. Amém.